Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte trazendo aí repercussão da imprensa esportiva, mais uma goleada do Flamengo. O Flamengo batendo um recorde, a equipe de Felipe Luiz está jogando por música no Campeonato Brasileiro. Então deixa aquele like, se inscreva, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. É gigante entre Flamengo e Vitória. Ninguém pode perder de 8 um jogo de Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo foi lá e fez, Ricardinho. Boa tarde, bem-vindo à seleção, cara. Prazer é meu, um abraço, Lino, Paulo, quanto tempo também. Paulo só propaganda agora e tal. Agora só. Mas enfim, a verdade, Rizek, é que foi um atropelo do Flamengo. Foi um jogo onde o ataque do Flamengo estava numa noite extremamente inspirada. Acho que sim, sem dúvida nenhuma, o Vitória contribuiu, principalmente no início, né? A desatenção, a saída de bola por dentro, erros individuais, né? Podemos discutir também algum ponto de escalação, porque o Lucas Braga como lateral direito, sendo o atacante, e pega para marcar um atacante como o Samuel Lino, que é um jogador que provoca o adversário com a bola, que vem para dentro, você precisa ter um marcador bom ali, porque ele vai mesmo tentar a jogada. Mas, enfim, eu acho que nada tira a apresentação do Flamengo em relação à produtividade ofensiva. E sim, para a gente que teve a oportunidade de comentar, a afirmação de que foi merecido, não foi por acaso, 8-0 foi merecido. Infelizmente, para o lado do Vitória, acho que nenhum time do brasileiro pode tomar 8 gols, tomar 8-0 no Campeonato Brasileiro, independentemente da sua condição, da diferença técnica, e existe, da diferença financeira também de investimento que existe, mas acho que foi muito na parte teórica. Na prática, não. Na prática, poderia ter sido até mais em algum momento, e o Flamengo conseguiu transformar o jogo logo no início, com 5 minutos já, em 2-0, menos do que isso, 4 minutos. Então, assim, foi uma noite para o flamenguista não relembrar para sempre, né? Ter na lembrança pela atuação dos seus jogadores, pela forma que construiu o resultado. E do Vitória para tentar esquecer. Eu acho que algumas lições, com certeza, o Vitória tirou desse jogo, mas para esquecer, porque realmente não... Chegou um momento que não tinha mais o que fazer, só faltava terminar o jogo mais cedo para que, né, eu estava comentando com o Paulo, porque realmente chegou um momento que o Vitória estava entregue para o time do Flamengo, principalmente depois do 4º, 5º gol. Já vai para o terceiro treinador, o Vitória, né? Demitiu o Fábio Carille, começou com o Carpini, depois veio o Carille e agora vai para o terceiro. Foi demitido ontem mesmo o Fábio Carille. Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek? Tudo ótimo. Boa tarde. Ricardinho, Paulinho, amigos. Rapaz, ontem eu vi quase toda a transmissão com os amigos, mas num dado momento eu não resisti à tentação de começar a procurar, e eu ouço várias coisas ao mesmo tempo, vejo Quer dizer que várias. Você tirou do Sport TV na hora do jogo? Não tirei do Sport TV, eu fiquei com o vídeo no Tirou Sport o volume. TV. Baixou o volume. Tirei um pouquinho o volume e comecei a procurar rádios da Bahia para tentar entender o que estava acontecendo e procurar nos companheiros de Salvador, na visão local, o que podia estar acontecendo com Vitória. Mas não encontrei nada diferente do que os amigos já estavam falando, dos problemas de escalação, dos laterais frágeis, do fato de entrar com uma estratégia de marcação adiantada contra um time como o Flamengo, de jogar com 3 atacantes, de ter a passividade que tem e logo com quem, né? Com o Carille. A sensação que a gente tinha, e eu vi isso numa das transmissões que eu estava procurando, é de que foi o maior jogo da história do Vitória, porque não acabava nunca. E o jogo ia, e as coisas, e a sensação que você tinha de que se o juiz ainda desse mais 3, 4 minutos, o Flamengo ainda ia fazer mais 1 ou 2 gols, porque o Carille demorou para mexer, tudo de ruim, mas mesmo mexendo não acontecia nada. A sensação que a gente tinha era de que o Vitória acumularia aquele desastre se as coisas continuassem acontecendo. O que eu ouvi ontem dos companheiros de Salvador, das rádios que eu ouvi, foi de entristecer, porque, cara, ninguém sai de campo tendo o tamanho que o Vitória tem, tomando 8-0,
sem marcas profundas. E aquilo ali marcou, cara. Eu sei que a gente vai falar do ponto de vista do Flamengo, ele é muito mais importante que qualquer outro ponto de vista, porque foi o Flamengo que venceu, não foi o Vitória que perdeu. Mas a dor, cara, de quem torce pelo Vitória, eu consigo compreender nesse momento. A gente vai falar da alegria, o futebol é muito mais isso do que essa dor. Mas a dor do torcedor do Vitória, conte comigo, porque realmente, cara, não tinha nada que se olhasse dentro de campo e desse orgulho se você colocasse o retrovisor, porque o Vitória é muito maior que aquilo. Que desastre. Cara, eu opino o seguinte sobre o Flamengo. Só ganha um jogo de 8-0 da maneira como o Flamengo ganhou quem tem muita fome. Quem não se contenta com o que já tem, que é sempre mais, que é o clube hoje, né? O Flamengo hoje, ele não tem cerimônia de ser do tamanho que ele é, não tem cerimônia do gigantismo que ele atingiu. Então, assim, tem lá o Léo Pereira e o Léo Ortiz na zaga, cara, traz o Danilo, cara. Traz um zagueiro de seleção. Vamos criar uma concorrência. Tem Ayrton Lucas, Alexandre, traz o Vinha. Já tem o Varela, traz o Emerson Royal, 2 laterais de seleção. Perdeu o Gerson, fizemos um bom investimento no De La Cruz, 15 milhões de dólares, o Alan custou quase 50 milhões de reais. Vamos dar força para eles? Não, traz o Saul para jogar ao lado do Jorginho, que já foi um dos 3 maiores jogadores do mundo numa temporada. Já tem o Cebolinha, jogador que foi destaque de uma Copa América pela seleção. Bruno Henrique pode jogar ali. Luiz Araújo, não traz o Samuel Lino, a quem o Paulo Nunes chamou de cuiabano. Melhorado, não piorado. Exato. Melhorado. Traz o Samuel Lino, investe. O Pedro não está de acordo com o que o técnico acha que ele tem que estar, põe no banco, sem cerimônia. Então, assim, só ganha um jogo de 8-0 quem tem muita fome. Né? E essa fome, essa obsessão por mais do clube, do time, que pode levar o Flamengo a patamares muito altos. Desde 19, eu acho que o Flamengo sempre tem elencos muito bons. De 19 para cá, se não tem o melhor, está sempre entre os 2 melhores. Mas provavelmente tem o melhor elenco do Brasil sempre, todos os anos, de 19 para cá. O que diferencia? É a fome. Né? No esporte, assim, a diferença dos especiais para os normais, para mim, é a fome. E esse time, cara, esse clube no momento, ele tá com uma fome que se ela for mantida com esse treinador que é obcecado por sempre mais, o Flamengo pode chegar a lugares muito altos nesse ano. Porque, insisto, a qualidade está sempre lá, de 19 para cá. Mas em alguns momentos o Flamengo se contentou, tá bom isso aqui, tá bom. E esse Flamengo de hoje não se contenta com pouco. Se ele vai atingir, não sei, cara, mas o fato dele não se contentar, para mim é o que levou ao 8-0 de ontem. Podia ter parado em 3-0. E ele não parou em nenhum momento. Você já perdeu quantos jogos na sua vida de 8-0, Paulo Nunes? Boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, André. Maestro Ricardinho, quanto tempo, hein, Ricardinho? Lindo, boa volta. Vamos checar isso aí. Nenhum. 8-0 não. Quase. Mas 8 não. André, me chama 2. Primeiro, né, eu dormi uma segunda-feira sorridente esse ano. Porque eu vi 2 grandes jogos na segunda-feira. Eu vi um Palmeiras antes, né, fazendo um grande jogo, um jogo que já não fazia há muito tempo. Né, jogando dessa maneira, do estilo Palmeiras, mas tendo possibilidades, criando, mostrando ao torcedor que esse time pode jogar mais. E o Abel mostrou, eu falei isso aqui na semana passada, que o Palmeiras estava devendo um jogo bom. O Palmeiras não tinha feito nenhum grande jogo. Vitórias, conquistas, essas coisas acontecem sempre, mas um grande jogo não. Agora, a gente está falando do Flamengo e eu saliento 2 coisas, André. Tudo que vocês falaram aqui, eu acho que passa por 2 coisas que o Flamengo tem. Primeiro, um treinador, que facilita que esses caras joguem futebol, que cobra que esses caras se desempenhem, né? Que vai buscar o resultado. O Flamengo ontem fez 8-0 e não brincou em nenhum momento. Não deu toquinho de lado, não tocou para trás, não olhou, não virou o rosto, que é difícil, o Ricardinho sabe, quando um time está ganhando assim e a facilidade é enorme, automaticamente isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu contra mim. E o Flamengo ontem em nenhum momento teve isso. Por quê? Porque eles olham lá para fora e vê um cara que é muito sério, que cobra, como você falou, que é exigente, que quer o time sempre melhorando. E para mim entra outra coisa que eu falei na semana passada aqui do Flamengo. O Flamengo tem 6, 7 jogadores que são diferenciados, que decidem jogo. 6, 7? Dê os nomes, por favor. Ó. Você tem 2 zagueiros que, para mim, são excepcionais. Eles, tanto ofensivamente, fazendo gols, como construindo o jogo do Flamengo. Você tem 2 meias, hoje Jorginho e Saul, e vai ser mais, eu falei 7, ó.
Provavelmente 8. Por isso eu achei pouco. Pois é. Eu não vou botar o Varela ainda, mas que já decidiu. E um lateral ainda que você não sabe quem é o lateral esquerdo do Flamengo. O Varela é muito bom, mas nessa turma Exato, não exato. Tá, então, assim, você pega os dois meias, Jorginho e Saul, que é absurdo os dois. Chegamos a 4. Os dois se encaixaram. Aí você tem a Arrascaeta, que é o mestre. 5. Você tem Samuel Lino, que está jogando muito. 6. Você tem Pedro ou Bruno Henrique. 7, 8. 8. Você tem ainda o Plata, que vem jogando muito também. Não é um jogador que decide, mas está jogando Vamos fechar nos 8. Nos 8. oito. É o placar do jogo. 8 jogadores Absurdo. de E aí, quando você pega um dia que esses caras estão todos bem, é absurdo você segurar. Porque aí entra o talento. A gente estava falando, a gente falou muito, o Ricardinho falou na transmissão, eu estava acompanhando, né, de assistência. Hoje a gente coloca todo mundo, essa foi uma assistência. Você pode ver que foi assistência, porque tem um passe. Mas a maioria foi jogada individual. A maioria dos lances foi genialidade, foi qualidade. A que o Pedro corta, que o Arrascaeta toca para ele, que faz que vai bater e corta dentro da área, isso é genialidade. O elástico nem se fala pelo que ele fez. Então, assim, é o talento puro aliado a um bom trabalho. É muito difícil. Eu falei semana passada aqui, vou repetir, esse time do Flamengo, depois do jogo do Inter, foi dia 3 de agosto, eu estava observando, contra o Ceará. O empate, que não fez um grande jogo. Não foi um jogo ruim, mas não foi um bom jogo. De lá para cá, André, o Flamengo teve quase um mês e ele evoluiu muito. O aspecto do que o treinador faz isso. Você tem qualidade, mas você tem trabalho. Normalmente, melhores momentos, assim, edição de melhores momentos, que a gente chama assim na TV de MM, eles podem ter de 1 minuto e meio, quando o jogo é uma porcaria, um 0-0 que não acontece nada, até uns 3 minutos e meio, é uma edição grande de melhores momentos. A do jogo de ontem, se preparem, ela tem 5 minutos e 35. Porque não dá para tirar nada do que vocês vão ver, do que a gente vai chamar de melhores momentos. Para contar bem a história do jogo de ontem, já peço que a gente rode, por gentileza. Essa era deixa, diretor, para rodar assim, ó, pá, né? Então, 5 minutos e 35, que é o que a gente consegue para contar bem a história do jogo de ontem, começando pelo Ricardinho, que estava lá. Então, Isaac, eu tinha um amigo que me mandou mensagem antes do jogo e falou assim pra mim, cara, hoje eu vou dar uma secada. Com 5 minutos ele falou, acho que eu vou dormir. A verdade foi essa. Ele falou antes do jogo, falou, hoje eu vou dar uma secada. E com 5 minutos ele foi descansar, com todo respeito, porque com 4 minutos o Flamengo roubou 2 vezes a bola, essa foi uma delas, né? Onde o Arrascaeta daí domina a bola e toca pro Samuel Lino, que finaliza, a bola passa debaixo das pernas do zagueiro e do goleiro. E a segunda foi essa por dentro também, que o Arcanjo sai jogando por dentro, a bola chega no Saul e aí a diferença, né, da técnica do jogador, ó, que ele já rouba a bola ajeitando já. Só ele já ganhou metros já. E a bola caiu no Arrascaeta, que aí de primeira também ele colocou o Pedro, que daí também tem a genialidade, eu concordo com o Paulo, a qualidade de eliminar o zagueiro, porque ele podia ter chutado, o zagueiro poderia, a bola ter batido no zagueiro. Ele cortou e tirou do Arcanjo. E daí em diante foi um ataque contra a defesa. Realmente o Vitória se perdeu com 5 minutos, a marcação, deu espaço, teve mais chance. O Lino tocou o Arcanjo, tirou a velocidade da bola e o Halter tirou em cima da linha. Mas já era mais uma oportunidade clara que o Flamengo poderia ter aumentado o placar. Olha o lançamento que dá o Arrascaeta de primeira. É liberdade, hein? Isso é um ponto. Aí a gente vai começar a discutir os pontos do Vitória, que a gente falou da lateral direita, o Lucas Braga é um atacante, estava jogando de lateral direita, você tem o meio campo. Esse gol foi o seu preferido, né? Esse foi o meu, porque, sabe por quê? Porque a jogada foi assim, sabe aquela jogada de... não tem marcação treino que tático. Consiga. Treino tático que a gente faz sem defensores. 10 contra 0, sabe aquele que não tem defensor? Aí você começa a tocar, achando e a bola sempre o espaço. Sempre o espaço. E a finalização parece simples, mas difícil, porque o Arrascaeta tem muita qualidade, então ela parece fácil, mas não é não, de canhota que ele bate e tira do goleiro. Também achei o gol mais bonito, Ricardo. Entendeu? Porque, cara, é assim, ó, aproximação, toque de ombro, progressão, sabe? Para mim foi o gol mais bonito. Mas, Isaac, a verdade foi que o Flamengo... Essa foi a única chance que o Vitória teve no jogo, tá? Foi o Ronald, fez a jogada individual, bateu para a defesa do Rossi. Né? Não, a única. Viu o Rossi como é que pegou a bola? Não? O início do segundo tempo foi igual ao primeiro, né? Aí o Samuel Lino acha o Pedro, que parece que bateu um pênalti, né? Ele tá na marca do pênalti, ele tira do goleiro. Foi um atropelo do Flamengo,
um time que produziu para os 8-0, até para fazer mais, que teve destaques individuais. Vou falar de um jogador que não fez gol, tá? Mas que joga muita bola, que é o tal do Jorginho. Ele joga e, assim, se ele joga livre no meio, ele organiza todas as jogadas, ele inicia as jogadas. Inclusive, o posicionamento do Arrascaeta e a parte decisiva dele melhora porque ele pode ficar mais perto da área. Porque o Jorginho e o Saúl conseguem distribuir as jogadas e levar a bola para ele próximo da área. E próximo da área o Arrascaeta é perigoso, com um toque. Ele botou 2, 3 vezes os jogadores na cara do gol. Cara, parece, assim, eu vou cometer uma hipérbole aqui, fazer um exagero, mas é que as imagens parecem o Dream Team jogando basquete, cara. O jogo de ontem. Parece um profissional contra um infantil. Todo o Flamengo é o Dream Team. Não é. No Brasil não tem, né, a diferença que tem do Dream Team para as outras seleções de basquete. Mas no jogo de ontem, parecia lance do Dream Team contra uma seleção ok, assim. Assim, parece que estão jogando outro esporte, cara. Foi uma noite de... Foi uma noite de Dream Team, cara. André, esse time do Flamengo a gente tem que ressaltar, assim, primeiro a individualidade de cada jogador, em cada setor, em cada posição, em cada local, você tem jogadores que aí, ó, olha essa jogada, olha esse brilho, né, do Samuel Lino, que sai para fazer a tabela com o Pedro. Ele queria receber, ó, tanto que ele dá a bola para receber, porque o Pedro vai fazer o pivô. O Pedro já gira para fazer o drible, ele já sabe o que ele vai fazer. Nossa. E ali no espaço, ali sim, é um espaço muito curto, que você tem que ser gênio, você tem que ser craque, você tem que jogar muito, você tem que ter confiança, você tem que saber onde você está. E o Flamengo tem isso, cara. O Flamengo, além de ter essas potencialidades que tem, o Flamengo tem um cara que trabalha para isso, que é o Felipe, que cobra do jogador, que exige, que busca a melhora de cada atleta. E aí, quando você olha para o time do Flamengo, e aí, vamos fazer mudança agora? Vamos dar uma segurada? Sai o Pedro, entra o Bruno Henrique. Sai o Arrascaeta, entra o Carrascal, que ainda está se buscando. Dela Cruz. O Luiz Araújo. Então, assim, ó, é um time, na minha opinião, é óbvio, é um time que, nas mãos do Felipe, e se mantiver essa sequência, é muito difícil você ter um jogo ruim do Flamengo. Muito difícil, porque os caras querem e mostram isso dentro de campo. Cara, o jogo do primeiro turno contra o Vitória no Barradão não foi um grande jogo do Flamengo. Não foi. Pré-Copa do Mundo. Sim. Foi um jogo resolvido na individualidade do Arrascaeta. Então, assim, não é sempre que o Flamengo vai dar de 8-0. É que ontem, realmente, cara, foi uma atuação... O Flamengo melhorou bastante em relação ao que ele tinha no primeiro turno. Exato. Bastante. Melhorou bastante. É um mês que o Flamengo melhorou muito. Muito. Isso que eu ia falar. O Flamengo tá no momento que, assim, ele tá assim, cara. Exato. O Flamengo tá assim. Tá assim. E a margem para melhora é maior ainda. Porque, na minha opinião. Porque, assim, o que o Felipe falou depois da entrevista, que foi importante, ele falou assim, temos que corrigir alguns erros que aconteceram e que não podem acontecer mais lá na frente. Então, assim, você tem uns jogadores que têm essa capacidade, que têm fome. E aí, uma coisa que é importante, o Ricardinho sabe disso, é a briga por posição. Porque o Luiz Araújo, o Bruno Henrique ou o Pedro que está no banco, o Carrascal que está buscando espaço, o De La Cruz que está querendo, esses caras vão elevar o nível de quem está jogando. Porque você não pode dar chance. Eu sempre brincava assim, cara, eu não vou ficar de fora desse jogo, porque quem está lá no banco, se eu ficar de fora, esses caras vão me atropelar. Isso que é importante no Flamengo. É igual você ser convocado para a seleção. Quando você vai convocado para a seleção, você sabe que a tua concorrência é muito alta. Então, às vezes, o cara tá com uma dorzinha e fala, não vou ser cortado, não. Eu preciso ir, porque se eu não performar, eu vou pro final da fila. O outro vai jogar e aí deu espaço. Do Flamengo, com o elenco que tem, é exatamente isso, né? Tem grandes jogadores, tem muita opção. E opção de qualidade com características diferentes, né? Então, assim, ontem, por exemplo, a diferença da escalação para o jogo contra o Inter foi a entrada do Pedro e a saída do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ficou no banco. Acredito eu que no jogo contra o Inter, o Felipe Luiz pensou, eu tenho uma vantagem, o Inter vai ter que sair para jogar, porque ele não vai ficar esperando, ele está jogando em casa, Beira-Rio cheio. Eu vou precisar do quê? De profundidade, de saída, de velocidade. E foi o que aconteceu, que o Bruno Henrique 2 vezes teve o gol impedido e justamente era aquela bola. Ele saiu um pouquinho antes. Ele saiu um pouquinho antes, mas a ideia, ela se confirmou pela característica, certo? Ontem não. Ontem ele escalou o Pedro, acredito eu, por uma opção de ter um jogador de área que faz o pivô, porque eu vou enfrentar um adversário que vai bloquear a entrada da área
né? Não vai dar espaço para o meu ataque nas costas para correr. E num primeiro momento eu vou entrar com o Pedro para ter essa presença. Vou jogar pelos lados. Só que assim, ele não imaginava também que com 4 minutos ele tinha roubado 2 bolas na entrada da área e com uma trama rápida fez 2 gols. Aí abriu um cenário totalmente diferente para ele e muito difícil para o Vitória. Porque com 4 minutos, se tinha uma estratégia de se defender, de esperar o contra-ataque, o erro do Flamengo, com 4 minutos você toma 2-0, você mostrar o Felipe do sobre o Pedro, já que o Ricardinho Eu ia trouxe... falar sobre o Pedro, né? Quer antes ou depois do Felipe falar? Eu acho que vale a pena só, porque é uma frase só, porque o Pedro, na verdade, merece uma página inteira na história do Felipe Luiz dentro do Flamengo. O que o Felipe fez com o Pedro, a gente ainda precisa colocar uma interrogação no final dessa reflexão, mas foi bom ou ruim? Em que medida? Ajudou o Pedro? Estava certo o Felipe? Não estava certo o Felipe? Já dá para ter essa resposta hoje, será? Bota o Felipe que depois a gente fala. Eu acho que essa resposta a gente vai ter no fim da temporada, mas é uma discussão boa. Ontem o Felipe explicou o Pedro titular na partida contra o Vitória e explicou desse jeito. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e está num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola para o Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Achei essa frase importante. Entendi que era um jogo para ele. Nos 4 jogos mais pesados do ano do Flamengo, não foi jogo para o Pedro. Contra o Chelsea, fase de grupos da Copa do Mundo. Contra o Bayern, jogo eliminatório. E os 2 contra o Inter, o primeiro mata-mata do Flamengo na Libertadores. Os 2 primeiros ele estava mal, né? Ele já estava mal. Até fisicamente mesmo, ele estava mal. Cara, ele tinha jogado já aqui no Brasil, tinha jogado já partidas de Libertadores, tinha jogado ele entrou lá no primeiro jogo, não fez bem. Pode ser por isso ou pode ser por outras coisas, né? Pode ser por outras coisas. O Pedro começa a perder espaço no Flamengo na partida contra o Tátira, fase de grupos, quando o Felipe pede para ele e a Arrascaeta fazerem funções defensivas, mínimas que ele achava que os 2 tinham que fazer para atuar juntos. O Arrascaeta fez, o Pedro não fez, na visão da comissão técnica e do próprio Arrascaeta naquele dia. No jogo seguinte, que era contra o Fortaleza, o Pedro foi para o banco. E a partir dali, o Pedro não jogou as partidas mais pesadas do time. Contra o Bayern, por exemplo, ele nem entrou no jogo. E eu fiquei pensando nos recados, a gente teve vários recados assim do futebol recentemente. Domingo, Thales Magno, acho que é um jogador de talento, ficou no banco do Corinthians. Quem jogou foi o Guinegão. Né? O Thales Magno não tem mais nome, mais carreira, o Guinegão jogou. O Pedro tem jogo que o Felipe está dizendo, esse jogo era para ele, esse jogo não era. Na convocação de ontem, o Ancelotti foi literal sobre Neymar, sobre Rodrigo, mas principalmente para Neymar, na minha opinião. Joga na seleção quem está 100% fisicamente. Então, acho que o futebol tem dado recados, o futebol de hoje, e eu não sou... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. E Rizek teve que se render ao Flamengo. Mais uma grande atuação do Mengão. Que chocolate. 8-0. Show um baile do Flamengo. Um amasso contra o Vitória. E o Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada.